a Giovana, eu estudo aqui na EPD e estou no 9º semestre. Estou tendo a honra de entrevistar aqui o professor Sérgio, todos conhecem, né? Obrigado, Giovana. Atualmente eu estou dando Direito Internacional para vocês, Sim. né, no 9º semestre, e é uma honra estar aqui novamente pela EPD, pelos alunos, pelo prazer de discutir temas que são importantes para vocês, como alunos, e para a sociedade como um todo. Muito obrigado por me chamar aqui novamente. A honra é toda minha de te receber, professor. Eu queria começar tirando, acho que seja a principal dúvida dos alunos, né? Que é a questão de como se inserir no mercado do direito internacional, tanto para os alunos em formação, quanto para aqueles advogados em início de carreira, né, que têm esse interesse. Eu tenho o costume, eu acho que nas minhas aulas você já percebeu isso, Giovana, de dizer que o direito é um conjunto de ferramentas. Ele é importante, é isso, é aquilo, tem uma questão ética, tem uma questão de cidadania, de democracia, mas ele é um conjunto de ferramentas. E que você tem que ter, quanto mais ferramentas você tiver dentro da sua maleta de ferramentas, melhor profissional você é. Eu acho que eu uso até uma comparação, é um encanador que chegar lá só com uma fita adesiva, ele não resolve nada na tua casa. Ele tem que ter uma maleta cheia de ferramentas, chave de grifo, isso, aquilo, tal, para poder resolver um problema do encanamento da tua casa, né? E o profissional do direito é a mesma coisa. Ele tem que ter o máximo de ferramentas possíveis. O máximo de ferramentas possíveis inclui o cara saber processo, tributário, civil, penal, ele tem que ter bastante conhecimento do direito como um todo. E o direito internacional é uma ferramenta especial nisso. O direito internacional é uma ferramenta que abrange outras ferramentas. É uma chave mestra, uma coisa que eu consigo utilizar tanto no tributário, quanto no civil, quanto no penal. Conforme os casos vão acontecendo, eu consigo puxar uma doutrina de direito internacional, eu consigo puxar uma vertente de princípios de dignidade, de direitos humanos, de declaração universal. Então, eu posso sempre me utilizar do direito internacional como uma grande ferramenta de unificação de ramos do direito, de unificação de tendências, de unificação de procedimentos até para eu atender o meu cliente, seja ele do setor público, seja ele do setor privado. Então, para um advogado ou para um aluno se inserir no mercado, né, de internacional, ele tem que buscar essa diversidade de conhecimento. A primeira coisa que ele tem que fazer é estudar, né? Ele vai estudar direito internacional não para ser diplomata. Eu não vou fechar o campo, eu vou abrir o campo. Então, quando eu estou estudando direitos humanos na faculdade, na disciplina de direitos humanos, qual é a vertente internacional disso? Quando eu estou estudando direito tributário, qual é a vertente internacional desse direito tributário? Quando eu faço civil, qual é a vertente internacional do civil? E a partir daí, eu tenho uma ferramenta que eu consigo puxar para mim o tempo todo, né? E aí eu consigo me inserir. É claro que no ambiente de negócios e no ambiente do mercado atual, do direito, da atividade da advocacia e tudo, é complicado você imaginar pequenos escritórios tratando temas de direito internacional. Sim. Por quê? Porque os grandes temas de direito internacional normalmente acabam sendo puxados pelos grandes escritórios, por aqueles que têm estrutura, né, para fazer intercâmbios, para fazer inserções, para fazer estudos, para fazer... E tem a possibilidade de, assim, captar os clientes que têm os problemas internacionais. Porque a gente vai ter, basicamente, duas órbitas de problemas internacionais, né? Uma órbita ligada ao direito internacional privado, propriamente dito, com
problemas em atos, fatos, transações, negócios que sejam transnacionais, transfronteiriços, né, e que impactam economicamente ou civilmente nas empresas, nas coisas, e o âmbito do direito internacional público. Aí, com a puxada dos direitos humanos, com a efetividade dos grandes acordos internacionais, dos grandes pactos que o Brasil assinou e tudo. Mas para isso, o profissional tem que ter um ambiente no qual ele consegue estudar. Tem um leque de opções, Ele né? tem que ter esse leque de opções. E um ambiente que... E isso, quem tem proporcionado melhor, né, são os grandes escritórios, né, ou a advocacia pública. Na advocacia pública a gente tem isso. Então, eu não preciso nem ir para a AGU, que é onde eu trabalho, na parte tributária, né, na Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas se a gente for para a Procuradoria do município, de um município grande como o município de São Paulo, se a gente for para a Procuradoria dos Estados, né, em especial aqui no estado de São Paulo, todos eles têm uma área de intersecção com o direito internacional. Todos eles têm projetos de capacitação em direito internacional. Todos eles têm âmbitos nos quais eles têm que interagir com normas de direito internacional, seja em direito internacional público, seja em direito internacional privado. É que quando a gente pensa em direito internacional privado, vem à mente a questão que o doutor falou, né? Ser um diplomata, estar ligado exclusivamente nessa área. Então, acho que muitos profissionais, estudantes têm receio de se inserir nesse tema, né? Nessa área que é tão, ainda, vamos dizer assim, relativamente nova, né? Um receio de como se encaixar. Eu não diria que ela é relativamente nova, ela é bastante... pouco explorada, vamos dizer ela é bastante assim, consolidada, né? Mas ela é um âmbito do direito bastante fechado, do ponto de vista de ser quase um clubinho, né? Você tem, em economia, a gente fala assim que para você não ter monopólio, você tem que ter competição. Só que, muitas vezes, você não tem a competição, né? Porque você tem barreiras de entrada, como a gente fala. Então, às vezes a barreira de entrada é tecnológica, às vezes a barreira de entrada é o capital inicial para você poder entrar naquele mercado. E isso tudo diminui a competição. Sim. Né? Isso é teoria econômica básica lá, primeiro semestre de economia. Eu não sou grande economista nem nada. Mas isso é teoria econômica básica. Né? Em algumas áreas do direito, a gente tem barreiras de entrada. Né? Barreiras de entrada. Primeiro, conhecimento. Possibilidade de se aprofundar. Segundo, domínio do mercado, dos clientes potenciais daquilo ali. Né? E na área do direito internacional, seja público ou privado, a barreira de entrada é alta. Muito, né? A barreira de entrada é bastante alta. Né? Para superar essa barreira de entrada, você tem dois caminhos. Né? Um caminho é se inserir nesses grandes contextos de escritórios que têm uma área de direito internacional, né? Ou se inserir nos contextos de grandes empresas transnacionais que tenham departamentos jurídicos que trabalham essas questões, né? Ou um segundo caminho, que é o caminho público. É o caminho das procuradorias, é o caminho dos ministérios públicos, o caminho da diplomacia, é o caminho das relações internacionais, né? Que é um caminho público, é um caminho de concurso, que também demanda ter uma barreira de entrada grande também. Um conhecimento, uma dedicação. Isso, mas é uma barreira de entrada mais democrática, né? Porque a barreira de entrada num grande escritório de advocacia é uma barreira, às vezes, muito subjetiva. Né, muito subjetiva, a gente sabe, é complicado, o cara tem que dar uma dedicação ali, tem que, como o pessoal fala, comer o pão que o diabo amassou, para conseguir subir um degrauzinho dentro do escritório, e tem puxa tapete, tem invejas, tem... A iniciativa privada é cheia disso, né? E a barreira de entrada é assim, você já tem que chegar com um baita de um conhecimento, ganhar pouco,
ralar muito para, quem sabe, você conseguir ir para aquela área que você gostaria, né? A barreira de entrada do setor público é uma barreira de entrada forte também, que é a barreira de entrada do concurso. Mas o concurso é democrático. Por quê? Se você estuda, foca, se esforça, em algum momento você passa no concurso. Sim, né? Todos conseguem. E ali, aí, né? não importa se você veio lá do subúrbio da cidade de São Paulo, ou se você veio de uma pequena cidade do interior do Piauí, ou se você é de uma família rica, ou se você é de uma família pobre, ou se você não teve tanta... A faculdade que você fez não tem o nome XYZ, é uma faculdade mais modesta, não. A barreira do concurso público é uma barreira democrática. Sim. Né? Todo mundo presta a mesma prova, todo mundo resolve as mesmas questões, todo mundo se submete ao mesmo crivo. E quem consegue ir melhor, alcança. Então, hoje, eu diria assim, são esses dois caminhos. Para você tratar de advocacia internacional, em direito internacional, você só tem esses dois caminhos. Né? Eu acho, pessoalmente, o caminho da advocacia privada bastante mais difícil que o caminho do setor público. Um acaba sendo mais justo que o outro, né? Acaba que o direito público, vamos dizer assim, fosse um pouco mais justo, talvez, doutor, nesse quesito? Não é, eu acho que a palavra é ser mais democrático. Ser mais diversificado, ser mais pluralista. Não tão nichado, né? Uma específica sem ser um nicho, equipe, né? sem ser uma coisa de protecionismo, sem nada. O setor público, a entrada no setor público, né, ela permite isso, ela é uma entrada mais democrática, porque todo mundo tem que seguir o mesmo rito. Todo mundo tem que se submeter às mesmas coisas. Né? E, agora, tem diferenças, é claro. Se você consegue superar a barreira de entrada da advocacia privada internacional, a tua chance de potencializar ganhos, de projeção, de ficar rico e milionário, né? É muito maior, né? É muito maior de você ser o papa daquela coisa na advocacia internacional, você ser a referência daquilo ali na advocacia internacional, é muito maior. Né? Então eu passei a primeira fase, eu passei. É como peneira de jogador de futebol. Entendeu? Ali o olheiro a peneira tá ali, todo mundo, o cara fica no joguinho, joga pelada ali, não sei das quantas, tal. Tu tem 1 milhão de jogadores de futebol no Brasil. Um vira Neymar. Sim. Né? Neymar nem é mais exemplo, mas um vira um grande jogador internacional, né? Um vira um grande, fica rico e tal. No setor público é diferente. A barreira é difícil, o concurso é complicado, mas depois que você passou, você tem a chance, o acesso àquele âmbito e você vai brilhar também, vai ser ótimo, só que você é mais um dentro da engrenagem. Então, você não vai ficar rico, o máximo de expoente que você vai ter vai ser dentro da própria administração, você vai ser um cara importante, vai ser uma referência na administração, tudo. Mas você não vai brilhar, você não vai andar de jatinho por aí, entendeu? Não vai ter o seu rosto estampado na capa da revista Fama Jurídica ou qualquer coisa assim. E você vai viver bem a vida. Né? Vai ter segurança financeira, vai poder estudar, mas é uma carreira diferente. Uma carreira diferente, né? Até aproveitando esse gancho, doutor, dos direitos humanos, a gente vem vendo, né, que na atualidade existe uma grande migração, né, de refugiados para outros países, principalmente no leste europeu, que é o que a gente vem vendo nos últimos tempos. Eu queria entender, os nascidos de refugiados nesses países, esses estados, né, os países podem se negar a dar a nacionalidade? Então, essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão e ela depende muito do direito constitucional de cada país. Né?
do ponto de vista do direito internacional, essas migrações são alcançadas pelo direito humanitário internacional. Então a gente tem grandes princípios de direitos humanos, dignidade, proteção do mais fraco, vida mesmo, propriamente dita, direitos humanos de primeira, segunda, terceira geração, que são reconhecidos internacionalmente, né, e que operam nesse sistema de direito humanitário. Operam como grandes guidelines desse sistema de direito humanitário. Mas, especificamente, as migrações de refugiados, da guerra, da pobreza, são migrações alcançadas pelo direito internacional humanitário. São pessoas completamente deslocadas das suas vidas, são pessoas que têm que ser acolhidas humanitariamente. E por isso que a gente foca isso dentro do campo dos direitos humanos, do direito internacional humanitário. Partindo daí, você tem que realizar o acolhimento dessas pessoas. Então, o primeiro problema é assim, essas pessoas estão sendo acolhidas. Então, a gente tem grandes migrações, todos os dias, o ano inteiro. A gente vê aquelas balsas saindo da África e atravessando pedaços do Mediterrâneo, e pessoas se afogando, e pessoas sendo recebidas ou na Itália, ou na Espanha, ou em Portugal, naquela condição deplorável de terem passado fome, dor, morte, guerra, né? No trajeto. Fora o que elas passaram antes de sair país, do né? próprio país, de fome, de guerra, de abuso. E essas pessoas chegam principalmente na Europa. Chegam principalmente na Europa, né? Aqui a gente não tem uma grande crise, na América do Sul a gente não tem uma grande crise de refugiados, apesar humanitária. de ter bastante nos Apesar últimos de ter tempos, bastante, né? apesar do Brasil ter acolhido, ter multiplicado de uma maneira exponencial o acolhimento que a gente faz aqui, por exemplo, em relação à Venezuela, né? Sim. A gente acolheu centenas de milhares de venezuelanos nos últimos anos. Mas não tem essa... O grande problema hoje acontece da África, ou da Ásia, ou do Oriente Médio para a Europa, né? Então, a primeira questão é assim, o direito humanitário está funcionando? O direito internacional humanitário está funcionando? As pessoas estão sendo acolhidas? Em parte dos Estados europeus, não. Muitos até né? expulsaram, né, nos últimos tempos. Você tem um grande drama humanitário hoje na Europa, porque você tem um conflito. Os Estados europeus acolhem até um determinado momento, né, ou até uma determinada quantidade, depois dizem que não tem mais condição de acolher, e estão expulsando, e estão separando, estão isolando pessoas. Então, você tem uma grande crise de direito internacional humanitário hoje, né, que os grandes organismos mundiais, a própria Europa supranacional, né, com a Comissão Europeia, com os organismos intra-europeus, além das organizações internacionais humanitárias, as organizações do sistema ONU, a própria ONU em si, estão sendo incapazes de prover soluções para essa crise. Para esse alto fluxo que eles vêm Porque recebendo, o fluxo está fortíssimo, e não há uma solução, não há caminhos, né? Você tem que lembrar também que existem populações que já vivem nesses países, né? E que a partir do momento que elas acolhem um contingente muito grande de pessoas, há um impacto na economia, há um impacto nos empregos, há um impacto na inflação, há impacto na distribuição de moradia. Então existem vários impactos que essas populações dos Estados europeus que estão recebendo os refugiados, essas populações pagam os seus tributos, sofrem o ônus disso também.
Sim. Né? E, por conta disso, até tem uma certa legitimidade para falar assim, mas eu não quero mais. Eu não Fazer quero que o essa meu governo recusa, aceite né? mais. Eu quero... Né? Então, existe um confronto de opiniões públicas, que é muito importante. Né? Existe uma crise de fluxo, que é muito importante. Existe um contexto geopolítico que também não se estabiliza. E tudo isso gera uma crise no sistema de direito internacional humanitário para os refugiados. Então, esse é o primeiro problema. Né? Estão sendo acolhidos? Não estão. Já não estão sendo acolhidos de uma maneira geral. Mas existe algum acolhimento. Pois bem, a partir do momento que eles são acolhidos, né, qual é o tratamento jurídico que eles recebem? Porque o tratamento jurídico que eles recebem é que vai determinar a possibilidade ou não de se estabelecer uma cidadania para a criança que nasce nesse novo tratamento jurídico, ou que nasce na transição desse tratamento jurídico. E isso condicionado à lei do país receptor. Então pode ser que a regra de nacionalidade italiana seja diferente da regra de nacionalidade alemã. E ao acolher um refugiado, esse refugiado no processo de transição do acolhimento teve um filho, teve uma filha, ou logo depois que é acolhido tem um filho. Qual é a nacionalidade desse filho? Vai depender da lei do Estado alemão, da lei do Estado italiano, que podem ser diferentes. Né? Em geral, os Estados europeus seguem uma regra que a gente fala no direito internacional público, segue uma regra que a gente usa uma expressão em latim, ius sanguinis, né? Ou seja, a filiação e a nacionalidade se transmite através do sangue. Então, um filho de italiano é italiano, não importa onde ele nasça. Né? E a mesma regra vai valer para quem é acolhido. Se eu, na Itália, acolho um libanês, não é porque o filho dele nasceu na Itália que ele vai ser italiano. Ele provavelmente vai ser libanês, mas não sei se existe na Itália uma regra que permita isso. É uma regra diferente do Brasil. O Brasil tem uma regra que a gente chama de ius soli, ou direito do solo, direito da terra. Né? Aqui, a pessoa nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Ele pode até optar por uma outra nacionalidade ao longo da vida dele. Mas a nacionalidade original dele é brasileira. Por quê? Ele nasceu no Brasil. E por conta disso, o Brasil tem vários de seus cidadãos, vários de seus nacionais, que têm a chamada dupla nacionalidade. Por quê? Porque eu nasci no Brasil, mas o meu avô, a minha mãe, tem nacionalidade espanhola, portuguesa, francesa, italiana, e eu também, por conta disso, tenho direito à nacionalidade, né, dessas outras nações. Então, o Brasil é mais aberto a isso, né? A Europa é mais fechada. Então, vai depender da regra de cada país. Eu acho que essa discussão surgiu muito por conta do governo americano. Sim. Porque os Estados Unidos da América tinham também tem uma regra igual à do Brasil. Os Estados Unidos da América são um país que recebeu muitos imigrantes, como o Brasil, e por conta disso, nasceu aqui americano. E não tinha muito problema, até a atual gestão governamental Sim, a deles. questão até do green card, né? Do presidente Trump e tudo, que está revendo todas essas questões, está tirando o green card, e está falando assim, não quero saber, a pessoa entrou aqui e não estava regular, não pode ter a nacionalidade o filho dessa pessoa. Então essa é uma discussão política lá de dentro dos Estados Unidos muito grande, que a gente não sabe como vai se resolver, mas... Muitas das vezes essa discussão entre ser declarado nato naquele país, ou até mesmo a questão do green card, acho que mistura tanto o direito quanto a política. Com certeza. Dessa forma, então, com né? Certeza, com certeza. Uma junção dos dois e uma discussão muito abrangente. Eu vejo assim, dessa forma.
direito e política nunca se separaram, né? Sim. A gente sempre tem o direito como uma ciência, Uma base de estudo, né? uma base de estudo, uma ciência, algo que se desenvolve ao longo do tempo e tudo, mas ele é sempre influenciado por tendências políticas, né? Basta a gente ver, assim, no direito penal, por exemplo, né? Houve uma época do direito penal em que o direito penal era todo influenciado por uma política de punição. Tanto que a gente até lembra lá da antiguidade, o Torquemada. Sim. E até hoje a gente fala assim, não, você é um Torquemada, porque você é punitivo. Demais. E hoje o direito penal tem uma linha de quê? De ressocialização. Exatamente. Né? Por quê? Porque isso é uma política. Isso é um avanço dos ideais políticos, dos políticos que governam, dos deputados, dos legisladores, dos governantes, do executivo e das sociedades, que manifestam uma vontade política num determinado sentido, elegendo alguns, fazendo manifestações de opinião pública efetivamente e tudo e tal. Então, o direito e política estão sempre conectados. E agora, nessa atual gestão Trump, isso está ficando mais explícito. O problema lá, não sou especialista em direito norte-americano, em direito constitucional norte-americano, muito menos e tudo. Já estudei lá nos Estados Unidos, tive contato com advogados, com professores de direito e tudo lá, que foi muito enriquecedor. Mas eles são... eles têm que verificar o limite da política em confronto com o direito. Sim. Porque, na verdade, a política pode até alterar o direito, mas não pode invalidar o direito. O pressuposto básico da democracia é a existência do direito. E o direito não pode ser invalidado pela política, porque quando a política invalida o direito, a gente tem não a democracia, mas a gente tem a ditadura. Seja ela uma pessoa, um conjunto de pessoas, um poder econômico, uma mídia, o que quer que seja. A gente tem uma ditadura a partir do momento em que a política invalida pura e simplesmente o direito. O direito, né? Os princípios ali, Os as regras, as normas regras a básicas, seguir. desde a menor regra. A política pode alterar o direito. Isso é legítimo, é democrático. Entendi. Então, eu fui eleito governador. Eu verifico as minhas competências, a partir das minhas competências legislativas, as competências, o que o Estado pode legislar, o que não pode, eu mando um projeto, altero porque... pode ser um projeto mais assim, mas como é um retrocesso. Pode ser um retrocesso, não tem problema. Mas eu mando, é votado, é discutido, se for aprovado, mudou o direito. Isso faz parte da democracia, né? O que eu não posso simplesmente falar é assim, eu fui eleito aqui, eu governo. Eu decido tudo, Eu decido, né? E a partir da... Não, mas tem uma lei que fala assim, não, mas não apaga importa. A lei, ignora, não, né? Ignora a lei. Porque daí você está invalidando o sistema jurídico. E a partir do momento que você invalida o sistema jurídico, você acaba com a democracia. Sim. Percebe? Então, o que acontece, olhando aqui de longe para o governo Trump e tudo, a gente tem uma sensação que em determinados momentos a técnica dele de governar é invalidar o sistema jurídico, é invalidar o ordenamento jurídico, invalidar a lei. E isso não é um bom caminho. Para mim, não é um bom caminho. A gente vê, professor, bastante sentenças serem homologadas para o STJ. Eu queria entender quais são as principais dificuldades hoje que o nosso ordenamento jurídico vem enfrentando e quais os impactos que isso pode gerar no sistema, na insegurança jurídica da população. Tá. Veja, a homologação de sentença pelo Poder Judiciário brasileiro, homologação de sentença estrangeira, é um âmbito que a gente diz didaticamente como um âmbito do direito internacional privado. Certo? É claro que ele envolve, eu já falei isso para vocês em sala de aula, a aplicabilidade do direito internacional privado envolve inúmeros aspectos do próprio direito internacional público. Hoje a gente vive uma fase contemporânea onde a intersecção do direito internacional privado com o direito internacional público é muito grande e cada vez maior.
né? Mas, do ponto de vista didático, homologação de sentença estrangeira é um âmbito do direito internacional privado. E esse âmbito do direito internacional privado, ele se desenvolve aqui no Brasil através da atuação do STJ, certo? Então a gente tem bastante homologação de sentença. Que âmbito do direito internacional privado é esse? É o âmbito da chamada cooperação jurídica ou cooperação judicial. É um âmbito no qual o Poder Judiciário brasileiro e o Estado brasileiro, representado pelo Poder Judiciário brasileiro, enxerga o direito do outro Estado, enxerga o sistema jurídico do outro Estado, reconhece esse sistema jurídico e valida esse sistema jurídico. E a partir dessa validação, ele dá execução a uma sentença que foi não realizada no sistema jurídico brasileiro, mas realizada, prolatada num outro sistema jurídico. Perfeito? Então, isso faz parte da cooperação jurídica internacional, da cooperação judicial internacional. É um âmbito extremamente relevante, né? Mas é um âmbito que enfrenta dificuldades. Qual é a maior dificuldade para o STJ, para fazer uma homologação de sentença, uma coisa assim, como você perguntou? Ora, é exatamente entender o outro sistema jurídico. Você precisa entender o processo. Você precisa entender a lei. Você precisa entender como se desenvolveu aquilo. Percebe? Se tudo o que aconteceu ali foi ocorrido de maneira a comprovar aquilo que foi prolatado na sentença. Então você tem, na verdade, quase uma checagem. Fazer entender um estudo de tudo para conseguir chegar... É você entender o sistema do outro e verificar se dentro do sistema do outro tudo ocorreu direitinho. Como se fosse uma dupla checagem. Para que a gente possa usar como um exemplo próprio, né? Exato. Para a gente chegar a uma conclusão. A primeira conclusão. Tudo foi certo. Então eu reconheço, eu entendo o sistema jurídico do outro Estado, entendo o processo jurídico do outro Estado e verifico que tudo foi feito de maneira correta conforme é o ordenamento jurídico e o processo jurídico do outro Estado. Ótimo. Então tudo foi feito de maneira correta. Então lá, isso é tudo válido. Mas é claro que lá tudo é válido, porque se foi feito lá, veio para cá com uma solicitação. Mas eu não posso prescindir dessa checagem. O STJ não entra no mérito do que foi feito, mas ele não pode prescindir de checar. Porque essa checagem faz parte do nosso sistema. Sim. Percebe? Então, essa é a primeira grande dificuldade, entender, compreender, verificar se está tudo correto. Como o outro sistema está dizendo para a gente que foi correto. O segundo momento é um momento de verificação da compatibilidade. Da compatibilidade. E aí você fala assim, ótimo, deu tudo certo ali, foi perfeito. Essa sentença que foi prolatada e que eu reconheço como correta, né, do ponto de vista formal, porque eu não entro no mérito, Sim. eu vou reconhecer do ponto de vista formal. Essa sentença, ela é compatível com o nosso sistema? Ela é algo que eu posso aplicar aqui no nosso sistema? Essa é o segundo momento. Porque vamos supor que a gente tenha uma sentença, né, na área penal, por exemplo, em que o resultado seja assim, a condenação à prisão perpétua. Que não é aplicado aqui no país. Não é compatível. Todo o processo pode ter sido perfeito. Toda a formalidade correta, a compreensão total do sistema jurídico do outro país, do outro Estado. Mas é incompatível.
Então tem que ter uma análise formal e do mérito, é um conjunto, né? Não do mérito, do ponto de vista do que aconteceu lá. No país, mas o mérito cabe... Não é o mérito, da compatibilidade. Compatibilidade. Uma análise de compatibilidade de sistemas. Para ver se aquela questão faz sentido... Faz sentido ao nosso sistema. Porque no frigir dos ovos, aquela sentença, que se eu estou homologando uma sentença estrangeira, eu estou admitindo que aquela sentença vai produzir efeitos aqui. Seja ela uma sentença de direito civil, de processo civil, seja ela uma sentença de processo penal, seja o que estiver tratando daquela sentença, né? Ela vai produzir efeitos aqui. Mas para produzir efeitos aqui, ela tem que ser compatível com o nosso sistema. Ela não pode ser incompatível. Eu não posso aceitar uma sentença, por exemplo, a respeito de direito do consumidor, que vulnere o nosso Código de Defesa do Consumidor. Ou eu não posso aceitar uma sentença que, por mais perfeita que seja o procedimento e toda a formalidade, o sistema, e eu compreenda todo o sistema do outro país, e essa sentença vem aqui e, de alguma forma, vulnera os direitos da criança. Uma sentença de adoção ou uma sentença de necessidade de pagamento de verba alimentar, ou que, de alguma forma, não se estabeleça como compatível com a nossa legislação, com o nosso ordenamento jurídico. Né? É o mais fácil de dar exemplo, é o penal. Né? É claro, porque demanda, é muito claro os limites da execução da pena, da execução penal. Então, é muito mais fácil. Agora, a gente tem sentença, homologação de sentença, por exemplo, de execução civil. Talvez seja mais aplicável. Né? Eu posso aplicar uma sentença, por exemplo, que determine uma expropriação imediata? Não condiz, né? Não condiz. Uma expropriação imediata para pagamento de uma dívida civil? Então essa é a maior deficiência hoje do nosso judiciário, é tentar compreender todas essas questões. Não é uma deficiência, é uma dificuldade. Uma dificuldade, né? Uma dificuldade. A maior dificuldade é essa. Porque a gente tem que imaginar o seguinte, né? Isso é difícil. Entender o sistema do outro, compreender, verificar que tudo foi feito corretamente conforme o sistema do outro, e daí, se tudo foi feito corretamente conforme o sistema do outro, eu trago e vejo, agora o resultado, o executável, é compatível com o meu sistema? A sentença é compatível com o meu sistema? É compatível, então eu posso produzir efeitos, ela pode produzir efeitos aqui. Então, esse é todo um processo, um procedimento, uma mecânica, né, bastante complexa. Sim. Certo? E aí a gente parte para uma outra análise. Cada vez mais acontece mais. Só que o STJ não faz só isso. Esse âmbito de realização, esse âmbito de trabalho do STJ, percentualmente, é um âmbito muito pequeno. Isso não chega a ser 5% da atividade do tribunal. É bem pouco. Porque o grosso são as demandas brasileiras. São os grandes processos que chegam o tempo todo. O fluxo de processos que vem de primeira instância de todos os estados do país e chegam no STJ é um fluxo de processos constante que demanda análise, sistema, tudo. Então o que acontece com a homologação de sentença? Ela vai ficando meio de escanteio, porque eu preciso limpar. Dá vazão no meu fluxo de processos. Eu preciso limpar, eu preciso abrir caminho aqui, eu preciso dar uma resposta aos, milhões de contribuintes brasileiros que estão discutindo uma incidência tributária. Eu preciso dar resposta a milhões de famílias brasileiras que estão discutindo o limite do que é uma verba alimentar e do que não é uma verba alimentar, do que é necessário que o INSS pague ou o INSS não pague. Então, você tem uma série de demandas brasileiras
que são extremamente urgentes, né? E que precisam ser resolvidas, e daí você tem lá uns 3% de coisas que vêm do exterior, né? E que eu preciso analisar e fazer todo esse trabalho e tal, e daí para homologar. Percebe? Então, até a importância que o STJ dá para isso daí acaba sendo diminuída. Porque é natural. E talvez se desse uma importância maior ou uma vazão maior, poderia ser aplicado de forma mais direta no nosso ordenamento jurídico, algumas que pudessem até auxiliar. A gente teria que fazer, né? uma alteração constitucional para isso. Porque isso, essa competência de homologação de sentença estrangeira é uma competência estabelecida na Constituição ao STJ. Então a gente teria que fazer uma reforma do sistema do Poder Judiciário, para uma reforma constitucional, para alterar competências e eventualmente criar, e talvez esse fosse a melhor solução, né? Eventualmente criar um órgão específico do Poder Judiciário só para isso. Só para isso. Só para homologação de sentença estrangeira. E a partir daí, esse órgão específico, formado por membros do Judiciário, sei lá, uma estrutura organizacional que fosse criada na Constituição, esse órgão específico daria velocidade, daria metodologia, daria a possibilidade de você ter essa cooperação jurídica internacional mais efetiva. Porque o que acontece hoje é que, como entra no fluxo dos grandes problemas do STJ, né, às vezes fica jogado esperando anos uma homologação de sentença. E quando você consegue dar vazão àquela demanda de anos, dá para homologar uma determinada sentença, ela não tem mais efetividade nenhuma, porque quando uma das coisas que tiram a efetividade do direito é o tempo. Sim. Né? A morosidade processual que a gente enfrenta, que a gente enfrenta nos nossos processos brasileiros já faz isso, né? Sim. Qual o resultado prático do processo? A gente tem isso, essa discussão em processo civil, por exemplo. Né? Qual é o resultado prático da demanda judicial? Por isso que a gente, ponto principal, hoje, né? Em processo civil, a gente busca, inclusive, aqueles meios alternativos de resolução de controvérsias, os chamados MARCs, né? Para quê? Para você ter mais efetividade no direito. Dá mais vazão ali no volume. Exato, para você dar efetividade, porque não adianta nada, absolutamente nada, eu ter direito, por exemplo, a uma prestação alimentar, porque eu sou uma criança de 5 anos, né? E eu só receber essa prestação alimentar quando eu tiver 25. Né? O meu desenvolvimento, quem teve que cuidar de mim já sofreu o ônus durante 20 anos para... Depois eu vou receber, com 25 eu vou receber tudo acumulado, talvez, né? Se eu tiver como executar, se a pessoa que tiver, que o prestador... tiver realizado os pagamentos. Ou tiver como realizar, tiver caixa para isso, né? Tiver patrimônio para isso. Se não tiver, não vale nada. Sim. Percebe? A efetividade do direito é zero, né? E a mesma coisa acontece com uma homologação de sentença estrangeira. O que adianta a sentença ser homologada para que um determinado réu que sofreu processo penal lá no outro país, na França, cumpra a pena aqui no Brasil, né? 20 anos depois, quando o cara já está com 70 anos. Sim. E daí a pena dele vai ser minúscula, porque ele já está com 70. Se é que ele vai cumprir a pena, porque ele já não está numa fase de exclusão de pena. Sim. Né? Ou se ele já morreu. Fica complicado, né? Não tem efetividade. Né? Então, tudo no direito é efetividade. O tempo mata o direito. Exatamente. O tempo mata o direito. Né? O tempo é ótimo para o direito do ponto de vista acadêmico. Porque a gente tem o tempo para estudar, tem o tempo para aprofundar, tem o tempo para criar doutrina, tem o tempo para maturar, né, tendências do direito. Por isso que o direito se constrói ao longo do tempo, desde lá do direito romano, das ordenações justinianas, de todo
o direito se constrói, vai sendo um direito construído, vai ficando bonito de estudar, vai sendo... Ali gera um direito internacional, né? É um direito internacional, e você fala assim, olha, Francisco de Vitória, pai do direito internacional público, né? Ordenações aos indígenas, ordenações que começam a pensar direitos humanos em matéria de direito internacional público. Maravilhoso, o tempo ajuda nisso, né? Na composição da ciência, na composição da doutrina, na estruturação do desenvolvimento desse direito. Mas o tempo mata o direito existente pela sua não efetividade. Quanto mais eu demoro para efetivar um direito existente, já consagrado, mais ele fica vulnerado. E não adianta. É o papo natural. O que adianta eu dar proteção a uma mulher que é vítima de violência doméstica depois que ela já depois que ela já sofreu a violência, né? Ou depois que ela já morreu, eu falar em proteção. Não, eu tenho que dar antes. Eu tenho que dar proteção à mulher que pode sofrer violência doméstica, não a que já sofreu. Talvez, então, se o Brasil não tivesse essa morosidade, esse alto volume que a gente tem, tanto a lentidão no judiciário quanto o alto volume de processo, talvez essa espécie, né, de um setor especializado na homologação de sentença estrangeira, essas homologações, essas sentenças servissem como base, um espelho. Talvez tenha algumas sentenças que a gente possa usar de forma mais eficaz, né? Tem essa compatibilidade, só que por a gente não conseguir dar vazão nisso, acaba ficando perdido. Exato. E veja, se a gente tivesse um modelo diferente constitucional para homologação de sentença estrangeira, talvez a gente conseguisse dar maior efetividade, talvez a gente conseguisse nisso ser um parceiro da comunidade internacional que demonstrasse uma efetividade maior, ser reconhecido nessa efetividade e aprimorasse a cooperação jurídica internacional de uma maneira exemplar, até Sim. para outros países, né? Tudo é uma questão de estabelecer uma metodologia de efetividade, uma metodologia de análise dessas sentenças e tudo, e ter um órgão especializado para isso. Porque a gente não tem, a gente tem um STJ, não tô denegrindo a imagem do STJ, muito pelo contrário, eu estou dizendo exatamente o contrário. Assim, é tanta coisa para o STJ que precisaria de um suporte que ele precisaria de um suporte muito maior para ele exercer também essa função. Porque há um sobrecarregamento, né? Veja, eventualmente pode ser até uma estrutura interna dele. Né? Manter, não fazer alteração constitucional, eu vou estruturar dentro do STJ uma Câmara só para isso, só para fazer isso daí, para ser rápido, para ser efetivo, para ser bom. E talvez até ter essa especialização ali, além de ajudar juridicamente falando, poderia até ajudar na morosidade, porque às vezes alguns casos seriam a gente usaria, né, como espelho. Como espelho. O que você, mas isso é a definição da metodologia. Né? Por quê? Porque, claro, se eu recebo um processo que vem, uma sentença para homologar, que vem da Itália, né? E eu tenho que compreender todo o sistema italiano e verificar se tudo foi correto, né? No segundo evento que eu tenho que cuide de uma sentença italiana, metade do caminho já está andado. Porque eu já reconheço a metodologia deles, eu já reconheço o sistema deles, eu já sei como funciona, né? Então, a primeira parte da homologação já ficou mais fácil. A segunda parte, que é ver a compatibilidade com o direito nacional, ela também é relativamente mais rápida, porque o direito nacional eu conheço. Percebe? Então, você daria uma velocidade muito grande se você conseguisse... O problema é que você tem o STJ, você tem mobilidade, você tem N juízes, N desembargadores, N ministros, que vão se sucedendo, que mudam os jeitos de trabalhar. Então, você não estabelece
até existe. Um padrão, não existe um padrão, né? Existe uma metodologia que mais ou menos eles seguem, assim, mas não existe um padrão, não existe um esquema bem montado para fazer funcionar, né? Cada gabinete funciona de um jeito, porque isso também faz parte da prática do judiciário brasileiro, né? Seja no STJ, seja no STF, seja nos tribunais regionais federais, seja nos tribunais de justiça dos estados, cada gabinete é um gabinete. Assim como cada juiz de primeira instância é um juiz de primeira instância. Cada um vai ter uma interpretação, uma forma de ver. Cada uma, tanto que essa multiplicidade de autonomias, né, que é salutar, é muito bom, faz parte, o convencimento do juiz é uma coisa muito importante, é uma coisa muito pessoal, então, isso faz parte do conceito de administração da justiça, de entrega de justiça efetiva à cidadania. Então, é natural, mas é complicado. Mas é complicado, né? Porque é tão complicado a ponto de, na reforma do Código de Processo Civil, a gente começar a mudar o sistema, né? O sistema brasileiro, até o Código de 1977, o Código de Processo Civil de 1977, era um sistema brasileiro, era um sistema completamente focado na individualidade das decisões judiciais, na individualidade das sentenças. Eu vou até o STF, mas cada sentença é uma sentença. Hoje já Cada acordo é um acordo. A partir do momento, a gente começa a aceitar os precedentes. Então a gente começa a aceitar primeiro as súmulas, mas as súmulas não são tão assim, são orientações. Aí a gente faz uma primeira reforma do Código de 77 e faz, agora a gente tem súmula vinculante, né? Então a súmula vinculante é um precedente. Aí a gente tem repercussão geral, tem recursos repetitivos no STJ, repercussão geral no STF, aí repercussão geral tem um peso muito maior, repetitivos tem um peso muito maior, e a gente tem o Código 2015 que consolida isso. Como um quê? Uma transição. A gente está passando para o sistema de precedentes. Para quê? Para você ter uma uniformidade da entrega de justiça à cidadania, à sociedade brasileira. É uma evolução tem que existir constante, alguma uniformidade. Tem que existir alguma uniformidade. E a metodologia de homologação de sentença estrangeira podia ser objeto de uma uniformidade dessas. Podia. Vai chegar um momento que será. Não sei quando. A gente vem vivendo várias evoluções, né? Então, como a gente já se modificou, há grande chance de se modificar. É claro. Ainda mais com a globalização, né? Até um tema que o professor passa bastante em sala, né? Que a gente discute bastante, mas é um impacto muito grande para toda uma sociedade. Claro. Então, a globalização, outras discussões, outros pontos, outras formas de ver, outras perspectivas, fazem com que a gente também olhe um pouco para si, né? O judiciário olhe um pouco para si. Eu acho que é fundamental. A gente vive transformação, né? Sim. O ser humano, ele inicia a vida dele a partir de uma única célula, né? Que vai se transformando e se multiplicando, e a partir do momento que a gente nasce, a gente vai se transformando. Vai passando por transformações, mudanças. O ser humano é um indivíduo em transformação permanente. Sim. Né? Permanente. A gente não é uma ostra, quase todo ser vivo, inclusive a ostra, vive em transformação permanente. Mas a gente não é uma pedra parada. Né? A gente é constante evolução, em constante evolução, em constante transformação. As instituições também têm que ser assim. Né? É claro que traz segurança jurídica, que traz estabilidade, que traz conforto, de certa forma, você mudar pouco. Né? Se você muda o tempo todo, aquela coisa frenética, gera insegurança jurídica. É verdade. Né? Mas você tem que ter mudança o tempo todo. Sim. A velocidade delas pode ser mesclada, pode ser modulada. A forma delas pode ser mesclada, pode ser modulada. Mas a transformação é uma exigência do mundo como um todo. E
o mundo se transforma hoje numa velocidade infinitamente maior do que se transformava há 100 anos atrás. Então, as nossas instituições jurídicas, Poder Judiciário, o próprio conceito de advocacia, o próprio jeito do operador jurídico brasileiro ou mundial, ele tem que se alterar. Ele tem que aumentar a velocidade de transformação dele. Sim. Ele tem que enxergar a realidade que existe fora do mundinho jurídico. Ele não pode ser fechado. Daquela bolha, né? Não pode ser uma bolha. Entender que outros países podem servir tanto de exemplo, como homologações de outros países, como um ponto positivo, Claro. um auxílio, um acréscimo, ou algo para a gente repensar. Realmente não cabe no nosso ordenamento. Mas uma coisa é certa, homologação de sentença estrangeira é um problema em todos os países. Sim, imagina. Tem alguns países que são mais efetivos nisso, que tem uma metodologia mais avançada, tem outros países que têm uma metodologia muito menos avançada que a nossa, e tem países que nem aceitam a possibilidade de homologar uma sentença estrangeira. Sim. Porque tem uma visão ainda tacanha do direito internacional e até do próprio conceito de soberania. Então, isso também faz parte da diversidade do mundo. O Brasil, ele não anda mal, ele só está andando lento. Isso é verdade, professor. Tá certo? Eu acho que nesse aspecto essa é uma conclusão que a gente pode tirar. Sim, realmente. Eu não consigo pensar em mais nenhuma, Pro. Não, tranquila. Eu acho que tá bom o nosso papo, seguiu num caminho muito agradável. Já me tirou ótimas dúvidas. Eu que agradeço. Foi uma você honra tá aqui. receber seu convite, fiquei lisonjeada. Eu que agradeço você estar aqui, a gente ter a oportunidade, e agradeço ao EPD a chance de falar, de ter um papo gostoso, de discutir. Porque o importante é a gente discutir o direito, o importante é a gente ter ideias para melhorar o direito, e a EPD, nesse aspecto, é um ambiente em que permite a gente a discussão, permite a gente debater, permite a gente inovar. A EPD está sempre inovando e está sendo democrática e ética nisso, eu agradeço a EPD. Sim, a grande chance da gente aprender com os melhores mestres, os melhores professores, tirar essa dúvida, ter esse contato, é assim, surreal. Eu não consigo imaginar um outro lugar que possa fazer isso por mim. Não. Por nós, né? Por todos os alunos. Eu agradeço a todos os alunos, eu agradeço a você, Giovana. Eu também, professor. Obrigada pelo convite. Tá ótimo. Até a próxima. Até.